Bom dia, queridos e amados irmãos. Eu vou pedir-vos licença para me permitirem trazer-vos até ao meu coração num abraço muito grande, estreitando Portugal e Brasil, que através da língua lusa nós nos entendemos e é possível falarmos a mesma linguagem, o Evangelho de Jesus. Somos dois povos num só, unidos pelo ideal espírita cristão. Somos dois povos unidos pela mesma língua, pelo mesmo anseio de paz para o mundo, pelo mesmo anseio de estendermos a bandeira de Jesus, cobrindo a terra inteira de paz e de amor. Ouvi anunciar aqui a peça do semeador sobre um grande espírita que se acolheu aqui nestas terras abençoadas, Eurípides Barçanulfo, espírito nobre. Nesse dia eu estou chegando a casa. Se assim não fora, eu iria comungar convosco de estar presente na representação dessa peça, uma vez que eu sou incondicional fã, entre aspas, de Eurípides Barçanulfo. Quero dizer-vos que esta é a 19ª vez que eu estou visitando o Brasil, em viagem para falar da doutrina espírita. Não é que vocês precisem que eu venha cá, eu é que preciso de vir, para receber o vosso estímulo, o vosso carinho, a vossa ternura, a vossa oportunidade de eu poder falar do Evangelho de Jesus por toda a parte do Rio Grande do Norte, passando pelo Planalto ao Rio Grande do Sul. Para mim é motivo de sobrevivência. Tenho 74 anos de idade e não me canso de falar do Evangelho. Não me cansam as viagens, porque tudo isso faz parte do roteiro da minha vida em termos de sobreviver às dificuldades e a todo tipo de problema que todos nós temos. Falando de Evangelho, eu me alimento. Falando da doutrina espírita, eu adquiro mais força, mais energia, mais capacidade para poder prosseguir. E dentro desta dinâmica que eu sinto em mim, que a doutrina espírita me oferta, sem nada me pedir em troca, a não ser que eu me melhore, para eu ser mais feliz, para eu ser uma criatura mais tranquila, para eu ser uma criatura que viva sem medo, que é o sentimento predominante hoje na sociedade. Vivemos imbuídos no medo. Tememos tudo, inclusive a nossa própria sombra. Então somos conduzidos e convidados pela doutrina espírita a perceber que há algo que nós podemos adquirir, que é o conhecimento da doutrina, que nos oferta confiança na vida, confiança nesse poder absoluto e eterno que se chama Deus e que habita em nós. E eu gostaria de colocar algumas questões para a plateia, não para me responderem, mas para responderem a vocês mesmos. Por exemplo, por que é que nós estamos aqui? É domingo, dia de família, não se trabalha, manhã cedo, e nos levantamos e acorremos à casa espírita. Por que é que nós vimos aqui? O que é que nos move? O que é que move o nosso interesse, os nossos passos para virmos à casa espírita? O que é que a casa espírita tem de especial que nos movimenta até ela? O que é que nós buscamos no espiritismo? Todos nós trazemos sempre algo dentro de nós que faz com que procuremos saber o que é o espiritismo, ou por curiosidade ou por necessidade. E às vezes as duas coisas. Então o espiritismo desvenda-se para nós
através do estudo que vamos realizando em conjunto ou em casa, desvenda-se para nós com todo aquele acervo de conhecimento que nenhuma outra doutrina nos oferta, que nenhuma outra religião no mundo nos dá resposta. Eu recordo que quando em África, na cidade de Moçambique, em Angola, no colégio das nossas freiras, elas me questionavam, e eu as questionava também, sobre a vida após a morte. E tudo era mistério, tudo era dogma. E o padre Humberto, a quem eu me confessava, nem sei que pecados tinha para confessar ao padre Humberto, se era uma criança, uma jovenzinha, e naquele tempo as jovens eram jovenzinhas. Hoje não. Hoje a menina já quase que nasce mulher. Sabe tanta coisa que eu ainda não sei. Mas é o tempo que muda. É a comunicação que chega rápida demais. É a informação que chega sem olhar à idade que a criança tem. E o padre Humberto, eu me confessava, e nessa confissão eu dizia: padre, eu não tenho muito pecado para dizer, não. Apenas porque vi um papel no chão não apanhei. Apenas porque não rezei o suficiente para a conversão da Rússia e dos pecadores. Apenas porque me demorei um tempo mais a fazer o estudo. Enfim, e eram estes pecados que eu confessava ao padre Humberto. E no dia em que eu li a vida de Francisco de Assis e li a vida de Joana d'Arc, tinham a minha idade naquela época. E eu fui junto do padre Humberto no confessionário e perguntei: padre, o que é que aqueles jovens tinham para verem e ouvirem que eu não tenho, nem as minhas colegas aqui no colégio? Dogma, minha filha, mistério. Não pensa, não pergunta nada, aceita só. E eu voltava a questioná-lo: padre, mas se Deus me dotou de inteligência e raciocínio, por que não o posso usar para procurar saber em que circunstâncias aqueles jovens viviam, para poder ver e ouvir? E eu não vejo nem ouço. Continua a repetia-me o padre: dogma e mistério, não pergunta nada, aceita só. O tempo passou. A dor me violentou com a partida da minha mãe, violentamente, aos 15 anos de idade, e com a responsabilidade assumida de 2 irmãos mais novos. E aí eu desisti da igreja. Não desisti de Deus, mas desisti da igreja. A igreja não me respondia. De tal forma me violentava ainda que, morrendo a minha mãe, distante de casa, num trem, a freira superiora do colégio me disse: coitada da sua mãe, está no purgatório, minha filha, porque ela não teve a extrema unção. Eu me revoltei e disse: madre, como é possível? Como é possível estar no purgatório só porque não teve a extrema unção? Eu não posso acreditar nessas coisas que vocês nos ensinaram a vida inteira. E aí busquei outros caminhos. E nessa busca entrei na Igreja Batista. E aí verifiquei que pouca diferença existia. Só que o pastor era casado e o padre não. Então a diferença era tão pouca que não me interessou nada. Fiquei 6 meses e saí. E perambulei um tempo sem pousar em lugar algum. Até que chego à casa espírita. Depois de muito sofrer, 22 anos, entro na casa espírita e deu-se em mim um fenómeno muito interessante que eu até hoje me emociono quando me lembro e falo nele. Era uma casa muito pequenina, 34 metros quadrados, muito pobre, em Lagos, cidade. Eu já vivia, portanto, em Lagos. Tinha vindo da África, em 60, para Lagos. E aí eu vejo aquela casa pobre, chovia como na rua. A situação económica na nossa cidade era péssima. Vivíamos a época dura da ditadura, da perseguição religiosa e política. E aí, quando eu me adentro naquela casa, eu senti como se estivesse a ver a luz pela primeira vez.
como se eu tivesse acabado de nascer. E disse para mim mesma, é aqui o meu lugar. Eu ainda não sabia o que era o Espiritismo, mas aquela sensação de estar a nascer pela primeira vez, de estar a ver a luz pela primeira vez, indicava-me que ali era a minha casa. E fiquei até hoje, há 52 anos. Me sinto feliz e realizada, porque encontrei as respostas que o Padre Humberto não me dava. Encontrei a esperança que eu tinha perdido. Encontrei a certeza da minha própria imortalidade. Encontrei a certeza da comunicabilidade dos espíritos, porque eu me podia comunicar com a minha mãe, mais tarde com a minha filha, mais tarde com meu pai, meu irmão jovenzinho também, que partiu abruptamente no acidente de automóvel. E me trouxe a consolação ao coração dorido pela ausência dos seres amados. E porquê? Porque a doutrina espírita traz até nós todo este acervo de conhecimento que nos permite entender e conhecer a vida na base, entendendo que a dor tem uma função específica em nós, não para nos sacrificar, não porque Deus queira que nós soframos e choremos indefinidamente e eternamente, de jeito nenhum, mas para que nós, como Jerónimo Mendonça, quem conheceu Jerónimo? Jerónimo Mendonça, um espírito extraordinário que renasce num corpo que, saturado pela doença, se transforma numa coisa que eu costumo dizer que era como se fosse um tronco de árvore trabalhado toscamente, de tal maneira o corpo dele estava deformado. Mas ali naquele corpo brilhava um espírito que transportava consigo a flâmula do Evangelho de Jesus. E ele falava do Evangelho como ninguém, com uma alegria estonteante, com uma voz lindíssima que cantava os versos que ele mesmo compunha. Então Jerónimo disse-me um dia, Julieta, ninguém escala montanhas cheirando a perfume. E a dor obriga-nos a escalar a nossa montanha da evolução. Nós vivemos na base da montanha, somos criados simples e ignorantes, conforme nos ensinam os Espíritos no Livro dos Espíritos. Mas depois Deus dá-nos a oportunidade, pela lei da reencarnação, de nós irmos escalando a nossa própria montanha, percebendo que lá em cima reina a luz. Lá em cima estaremos um dia. E para palmilharmos a montanha, nós sofremos naturalmente, caímos, ferimos-nos, choramos, nos cansamos, nos desgastamos, mas sabemos que o nosso objetivo é lá. A luz vem de lá. A luz vem de lá e se aninha em nosso coração, conforme Jesus nos ensinou também. A morada do Pai é o coração do homem. E como é que está esta morada? Como está o nosso coração? Que sentimentos aninhamos nós em nosso coração para que haja espaço para que o Pai viva em nós e em nós se manifeste? Como está Ele? Podemos pensar, cada um por si, e cada um por si responder a si mesmo. E a pouco e pouco, se o coração estiver muito cheio de sentimentos menos nobres, ir limpando, ir escoando essa energia negativa, ir diluindo-a através do esforço que cada um de nós deverá fazer para atingir a montanha onde brilha a luz, a montanha onde será a nossa vida para todo sempre, na plenitude espiritual. Então o Espiritismo traz-nos toda a informação que nos permite viver tranquilos, sem medos, sem medo do câncer, da AIDS, do tsunami, da situação económica que o mundo inteiro está vivendo, da invasão da China no mundo, com todos os seus produtos, enfim, também aquele país um dia cairá na realidade. Então, conhecimento e alívio do sofrimento, a doutrina espírita nos oferta. Então nós podemos ser felizes e ser transmissores, veículos de transmissão desta nobre doutrina, toda feita de esperança, luz, amor, beleza, alegria. Eu entrei aqui lá fora, eu já ouvia o grupo coral a cantar.
O canto, a música, é a linguagem dos anjos. Então, quando nós ouvimos um grupo coral cantar, está transmitindo uma mensagem, não só pelo poema em si mesmo, mas pela vibração que a própria música cria no ambiente. Lembrar que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Então nós temos todo um conhecimento que nos permite sermos firmes, objetivos, positivos. Pessoas calmas, serenas, arrebatadas também. Arrebatadas quando é preciso ser arrebatado. Quando é preciso elevar o padrão vibratório dos corações que estão amargurados, que estão sofridos, fazendo-lhes crer que a realidade subjetiva e espiritual reside em cada um de nós, nessa força criadora, nesse poder sem limite que se chama Deus, que habita em nosso coração. Meus 2 netos mais velhos foram à Índia por 2 vezes e lá ficaram durante 1 ano de cada vez. E quando regressaram a primeira vez, ao baterem-me à porta, eu fiquei estupefacta diante da saudação que eles me fizeram. Vocês conhecem naturalmente pelos filmes que a gente vê, pelas telenovelas. Já houve uma telenovela muito bonita passada na Índia, que também passou em Portugal, e com artistas fabulosos, enfim, e com um elenco não só muito bonito, como uma história também muito bonita. E a saudação é assim: colocam as mãos em prece em direção ao coração, curvam-se na nossa direção e dizem a palavra sânscrito, Namastê. E eu perguntei: filhos, o que é que isso quer dizer? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. E aí eu fiquei encantada e pensei de imediato: reparem, Simão Pedro e Sara Leia, isto significa o quê? Que a universalidade da presença de Deus está em toda a parte. E todos os seres sentem essa presença. E todos os seres vibram dentro dessa dimensão cósmica de Deus em nós. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Eu achei isto tão lindo que não me canso de repetir para mostrar àqueles que me escutam que a presença e o conhecimento de Deus é universal. É uma necessidade que o homem tem de acreditar num poder criador, numa inteligência suprema. E sentir que somos criaturas criadas por essa mente criadora, por esse poder, essa inteligência suprema, conforme nos ensinam os Espíritos. E em simultâneo perceber também que trazemos no nosso DNA espiritual tudo o que é bom e belo que Deus tem. Porque se somos criaturas criadas por essa inteligência, Ele colocou em nós, no nosso DNA espiritual, todo o seu poder, toda a sua sabedoria. Basta para tanto e só que o aceitemos como nosso Pai, como nosso Criador, e aceitemo-lo com a realidade tão profunda, tão objetiva, tão concreta, que consigamos amanhã fazer aquilo que Jesus disse que nós poderíamos fazer. Isto que eu faço, vós podeis fazer também, se tiverdes fé só do tamanhinho de um grão de mostarda. Mas nós não acreditamos. E passamos pelo mundo, reencarnação após reencarnação, buscando fora o que está dentro de nós, pedindo lá fora o que nós mesmos podemos realizar, não acreditando ainda na grande mensagem estruturada em Jesus, no seu amor incondicional por nós. Isto que eu faço, vós o podeis fazer. Vós sois a luz do mundo, disse-nos Ele. Vós sois o sal da terra. O sal é o que tempera, o que dá gosto, o que dá prazer em saborear. Então o que fazemos nós da nossa vida? Como estamos temperando a nossa vida? Na alegria, na certeza da nossa imortalidade. Nada me dá mais conforto do que eu saber que sou imortal, de que todos vocês são imortais, do que aqueles que eu amei e continuo amando, porque o amor não morre, não se confunde com o pó da terra, estejam onde estiverem, na dimensão que estiverem, nós nos amamos e continuamos ligados por esse liame que não se rompe nunca, que não se destrói, que não se gasta, e que eles são eternos e me esperam. E talvez alguns deles já estejam por aí,
Minha mãe, tendo eu partido, tinha 15 anos, talvez ela já esteja entre nós, quem sabe? Na figura de alguém que já está muito próximo e por quem eu sinta carinho e respeito e por quem eu esteja constantemente preocupada. Então, esta continuidade da vida nos permite sentirmos-nos seguros na própria vida. Tem o Espiritismo resolução para todos os nossos problemas? Tem, sim, senhora. Tem. Só que a gente não percebe. Nós não percebemos. Porque nós duvidamos da nossa capacidade de conexão com as forças superiores do universo. Há um livro e um filme por aí que eu não me interessou nada, nem ver, nem comprar o livro para ler, mas que a minha filha me falou nele, O Segredo. Todo mundo ficou entusiasmado, compraram O Segredo, venderam-se milhões de livros sobre O Segredo. Minha filha falou comigo e disse: mãe, eu comprei O Segredo, já li o livro, é muito interessante. Tu queres ler? Não. Não te interessas? Não. Mas olha, ia ajudar-te muito. Não, não me interessa. Não me ia ajudar. Mas porquê, mãe? Porque eu tenho o Evangelho de Jesus. Esse autor baseou-se na mensagem de Jesus para falar sobre o segredo. Jesus tem o segredo. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. E obtereis. Então o segredo é isto. Eu peço, eu envio a minha mensagem para o universo. Eu preciso disto. Eu preciso disto. E o universo traz-me na hora oportuna. Há uma situação muito interessante a respeito do segredo e disto pedi e dar-se-vos-á, vivida por mim. E é uma lição de vida que eu transmito para vocês, se me permitem. Eu vim para Portugal, minha família toda ficou em África. E eu chorei e orei 14 anos para que Deus me permitisse eu voltar à África. Eu em Portugal não tinha ninguém, nem amigo, nem família, a não ser o marido e a família dele. Estava completamente desambientada. Não era a minha terra, não era a minha gente, não era o meu clima, não era nada. Eu não queria viver. Eu vivia em Portugal como se estivesse, sei lá, exilada. E então eu orava todos os dias e todos os dias eu chorava. Senhor meu Pai, por favor, permite que eu volte para a África. Graças a Deus o Pai não me ouviu. Me amou demais para me ouvir. Porque 14 anos depois dá-se a Revolução de Abril, em 74, cai a ditadura, as colónias são desativadas da situação em que se encontravam, é dada a liberdade àqueles povos e a minha irmã vem para Portugal com 5 filhos e sou eu que tenho que a receber. Primeiras crianças, a mais velha com 13 anos e o mais novinho com 1 ano de idade. E eu que tinha uma filha, de repente fiquei com 6. Aí, quando tudo isto aconteceu, eu parei e digo assim: obrigada, meu Pai, 1000 vezes obrigada, porque não me escutaste. Abençoadas as lágrimas que eu chorei, porque afinal de contas fizeram-me perceber que eu era uma tola ao pedir aquilo que não era bom para mim, nem para os meus. Eu tinha que estar aqui por 2 razões. A primeira, a movimentação dentro do movimento espírita, trabalhadora dentro da causa espírita, e a segunda, para receber quem precisava de mim. Então eu pensei, muitas das vezes nós pedimos coisas que não é bom aquilo que estamos a pedir naquela hora. E quando pedimos, a gente quer que aconteça logo o milagre. E quando não somos atendidos, nos rebelamos. Deus não me escuta, eu não tenho merecimento nenhum, eu sou um espírito inferior, eu não tenho benfeitores espirituais a acudirem às minhas necessidades. Temos sim, eles velam muito por nós, muito mais do que nós imaginamos. Se Deus tivesse ouvido a minha prece, eu não sei o que teria sido de mim, nem da minha irmã, nem das crianças, não sei, porque nós não tínhamos para onde ir. Então Deus ama-nos tanto que providencia sempre o melhor para nós, mesmo que o melhor para nós naquela hora seja duro, difícil e doloroso. Mas a doutrina espírita faz-nos ver as coisas com uma objetividade fantástica e eu aprendi esta grande lição. A doutrina espírita ainda faz-nos uma grande chamada de atenção a conhecermos a nós mesmos.
quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E as respostas a estas 3 questões nós vamos adquirindo na razão direta em que vamos conhecendo a doutrina e percebendo a nossa perspectiva futura no universo, no cosmos. Vós sois deuses, disse-nos Jesus. Que homem estranho este! Que homem estranho que nos dizia coisas que nós hoje ainda temos muita dificuldade em entender, muita dificuldade em assimilar, muita dificuldade em colocar em prática, em vencermos-nos, em perceber que este Deus eterno e imutável que está em nós quer expandir-se através de nós, quer mostrar-se ao mundo através de nós, pela palavra, pelo exemplo, pelo olhar, pelo gesto, pela forma de pensamento. Precisamos de ativar esta energia poderosíssima que faz parte do universo, para que nós possamos ser co-criadores de Deus, em planos divinos que Deus espera a nossa participação ativa, de forma a que o mundo melhore. Estamos numa época de grande transição, mas a transição não é só planetária, é humana também. A grande transição vem também dentro de nós a ser trabalhada pela própria espiritualidade, que nos inspira, que nos induz, que nos leva, que nos conduz a lugares onde nós possamos efetivamente ser colocados à prova e aí mostrarmos quanto valemos como espíritas. Porque não adianta sermos espíritas só de fachada, só de intelecto, frios, distantes do outro, sem amor. Precisamos de fazer descer o conhecimento da doutrina ao nosso coração, ao nosso corpo emocional. E aí ativarmos o amor de tal maneira que comecemos a sentir amor por todos os seres. E outro dia eu pensava no amor, que esta coisa de pensar no amor é muito séria, porque há várias nuances de amor. Ama-se de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. O amor tem que ser muito objetivo, muito concreto, muito real, muito forte. E eu pensei, veja só, 72 anos a pensar no amor e há pouco tempo é que eu cheguei a esta conclusão. O amor verdadeiro e real, sabem qual é? O da mãe. O da mãe. É um amor intransferível. A mãe ama sem cansaço. O amor da mãe não tem dimensão. O amor da mãe é para sempre. E ama o filho, seja ele o que for. E se for um deserdado, um triste, se for um filho com dificuldade, ainda mais ela se dedica a esse filho. Eu tenho exemplo na minha irmã. 5 filhos. Um deles, o certinho, partiu para a espiritualidade. Está trabalhando lá com um grupo de jovens na recepção, no atendimento aos jovens que vão desencarnando em acidentes de automóvel, que foi o caso dele. Os outros 2 filhos mais velhos, no tóxico. O mais velho, desde os 14 anos, nesta hora ele tem 50. E está preso porque foi encontrado com doses de cocaína. 12 anos de prisão. E aquela mulher vai todas as semanas, a 300 quilómetros de distância, visitar o filho. E eu digo, maninha, mas tu não te cansas? Não, sou mãe. Ele precisa de mim. Ele precisa de mim. E eu pensando nesta situação da minha irmã, perde o filho certinho, estudante, alegre, saudável, num brutal acidente de automóvel com 24 anos, e este e o outro, os 2 no tóxico. Muito duro. Mas ela tem doutrina espírita no coração. E tendo doutrina espírita no coração, ela carrega a sua cruz com estoicismo e leva a palavra lá para dentro da prisão. E ajuda os outros jovens que estão lá presos também, pelas mais variadas razões. E ajuda e tenta ajudar aquele filho cujo corpo está terrivelmente depauperado pelo excesso de uso da droga. Doutrina espírita. Se ela não tivesse doutrina espírita, como ela diz, eu não tinha sobrevivido, maninha. Eu já estava desencarnada. Mas a doutrina me alimenta, me dá força, coragem,
para continuar lutando em direção àquele filho desajustado da vida, que se perdeu nos caminhos da vida. E possivelmente na próxima reencarnação ela vai novamente acolhê-lo no seu ventre, porque ela ama-o mais. Um amor diferente, talvez, do que aos outros, que são às filhas, que são certinhas, trabalhadoras, boas mães. Ama mais aqueles 2 filhos toxicodependentes. É um amor diferente. O amor feito de sacrifício todo ele. O amor feito de lágrimas. Então o amor de mãe é um amor excepcional. É um amor grande, bom, enorme, que não mede distâncias, não mede sacrifícios, nem sol, nem chuva, nada. Então devemos nos amar uns aos outros como as mães amam seus filhos. A doutrina espírita nos ensina isso. E isso ajuda-nos a nos melhorar interiormente. A transformar esses amores vadios que nós temos às vezes, que nos fazem sofrer. Eu vou confessar uma coisa a você, porque o nosso Paulo de Tarso disse-nos um dia que nos devíamos de confessar uns aos outros. E a gente às vezes tem vergonha de confessar algumas coisitas. Então eu vou confessar a vocês que eu não gosto de me apaixonar. Eu gosto de amar. E quando eu amo é para sempre. E o amor fraterno, esse é o amor que deve ser desenvolvido, ativado, sempre e sempre. Depois há assim um amor que a gente tem, como eu tive um amor muito querido pelo meu companheiro, e que foi até o fim quando ele partiu. E que faz com que nós sintamos que vale a pena viver, mesmo sob o guante de uma cruz muito pesada, mesmo sob a violência de muita dor, mas é a dor que nos estimula a prosseguir e a procurar Jesus. Estamos chegando ao mês de maio. O mês de maio é o mês de Maria, principalmente em Portugal por causa de Fátima. É o mês da Mãe. É um mês muito especial. Abril e maio é o mês em que o país se cobre de flores lindíssimas. As estradas ficam cobertas de flores lindas. Os campos, tudo, as papoilas, são, como eu digo, um grito de alegria num campo verde, visto que são vermelhas, aquelas papoilas vermelhas lindas. Então, eu estava pensando em Maria de Nazaré. Qual mãe no mundo sofreu mais do que ela? Qual mãe no mundo suportou a ignomínia da humanidade sobre seu filho, o grande injustiçado como ela? Qual mãe no mundo deixou tamanha lição de vida e de entrega à humanidade, doando-se ela e o seu amado filho como ela, Maria de Nazaré? Então essa mulher deve servir também para nós como diretriz, como linha de orientação, como exemplo de vida, para que nós, quando tivermos o nosso coração ferido de mãe ou de mulher, por uma agonia muito grande, pensemos nela. E não sufoquemos o nosso choro. Deixemos que as lágrimas possam correr livremente, sem revolta e sem desespero, mas com a aceitação plena de que é necessário às vezes lavarmos a alma através das nossas lágrimas. E assim nos vamos melhorando interiormente. E assim nos vamos pacificando também. Pacificarmo-nos. Transformarmo-nos. É o ponto cardeal máximo da doutrina espírita. A transformação. A doutrina espírita veio exatamente para que nós nos transformássemos em criaturas mais pacíficas, mais amorosas, mais gentis, mais solidárias, mais fraternas. Estamos aí no tempo da transição. E os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aí cavalgando sobre o mundo, trazendo muita dor, muita destruição. Mas é preciso. O livro dos Espíritos nos diz isso. A lei da destruição é necessária para reconstruir de novo. Então, no Apocalipse, João escreve também de que tempo virá do novo céu, de uma nova terra, de uma nova humanidade. E a nova humanidade está aí chegando nas novas crianças, em alguns jovens já, que trazem consigo um conhecimento profundo já das coisas, das leis da vida, das leis morais,
e que se esforçam por saber, por estudar, por conhecer, para ajudar à reconstrução da humanidade, quando a hora H chegar. E agora é a hora da nossa grande transformação. Então, queridos amigos, nascer, viver, morrer, é tudo? Não. Nascer, viver e morrer não é mais nem menos do que objetivos que são colocados em nossa vida para que nós possamos progredir e transformarmos naquilo que Jesus nos pede, que nos transformemos. Jesus de Nazaré, escreve João Evangelista no seu Evangelho, capítulo 14, versículo de 15 a 26. Eu não transcrevi tudo porque era demasiado longo, mas deixo-vos a informação para procurarem. Se me amais, olha a condição que Jesus coloca para todos nós. E naquela época ele estava a falar para nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então é preciso amá-lo a ele para que nós possamos guardar os seus mandamentos. E guardar os mandamentos é colocar em prática tudo aquilo que ele deixou como norma de vida. E eu vos dou vida e vida em abundância. Mas e que vida é esta em abundância? Se sofremos tanto, se choramos tanto, que vida é esta em abundância? Se vivemos com tanta dificuldade? Mas é a vida em abundância no Espírito eterno e imortal. Vejamos a vida de Paulo, o grande convertido de Damasco. Como aquele homem mudou. Como aconteceu algo de tão estranho, de tão fantástico, de tão extraordinário, que ele mudou do dia para a noite. Do dia para a noite. O homem inteligente, culto, o homem que tinha o poder de vida e da morte sobre os cristãos. Ele que condena à morte o primeiro cristão. E depois é ele, o grande chamado. E ele ouviu na acústica da sua alma, mais do que os seus olhos viram, o grande chamamento, o convite que Jesus lhe fez. Que queres tu de mim, Senhor? Que queres tu de mim, Senhor? Perguntamos nós isto a Jesus, à noite, ao dia, um ano após outro. Que queres tu de mim, Senhor? O mesmo que ele quis de Paulo, a transformação. Transformarmos-nos. E depois Maria de Magdala, a grande renovada no Espírito. Ela já não foi a mesma criatura depois que teve o encontro com ele. Nem nós podemos ser as mesmas depois que temos o encontro com o conhecimento da doutrina espírita. Nunca mais podemos ser os mesmos, sob a pena de defraudarmos o próprio Espiritismo, a própria terceira revelação do Cristo. Então o Senhor Jesus disse-nos assim, e foi assinalado por João e chegou até nós com o mesmo brilho, a mesma intensidade, a mesma força daquela hora em que Jesus falou para todos nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. Olha a postura de humildade de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele, o Pai, vos enviará outro Consolador. E quando eu li isto, já tinha lido outras vezes, mas não tinha percebido, porque a gente vê e não vê, lê e não entende, porque não entramos no centro da questão. E quando eu li isto, e Ele, o Pai, vos enviará outro Consolador, eu parei e comecei pensando, outro Consolador? Então já havia um Consolador. Se já havia um Consolador, era Ele, Jesus de Nazaré, que estava ali diante de todos nós naquela hora. E o Pai vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Jesus estava anunciando a nova revelação que veio depois através da falange do Espírito de verdade e se comunicar com vários médiuns para que o Sr. Allan Kardec pudesse organizar e estruturar uma doutrina nova, a terceira revelação do Cristo. E continua Jesus, que fique eternamente convosco. Fica sim eternamente conosco, porque Ele disse-nos, eu não vos deixarei órfãos. E ao nos prometer que não nos deixava órfãos, Ele envia alguém, tendo Ele à frente, naturalmente, dessa falange. E aí está eternamente conosco, através da comunicabilidade dos Espíritos, do sabermos e acreditarmos da pluralidade dos mundos habitados,
de conhecermos a lei da reencarnação, tão importante, e da lei de causa e efeito. Se toda a sociedade lá fora tivesse conhecimento destas duas leis, pelo menos, reencarnação e causa e efeito, naturalmente que a sociedade estaria melhor. Naturalmente que não haveria tanta infelicidade, tanto crime, tanto político e falso religioso a viver à custa do povo, a enganar o povo. Não haveria. Se essa gente aí fora, ainda há pouco passei e vi um grande templo, que existem templos desses aí pelo país inteiro, grande templo, colunas de mármore, escadarias monumentais, luzes por toda a parte. Meu Deus, que é isto? Vende-se Jesus a retalho. E a casa espírita é a simplicidade que a gente vê. A simplicidade dos primeiros cristãos, a simplicidade da vida de Jesus e de Maria, a simplicidade daquele que vive com Jesus no coração, como Chico Xavier. Como Chico Xavier, inalterável. Sua vida é luz. Seu exemplo é vida, e vida em abundância. Francisco Cândido Xavier foi um dos grandes luminares que desceu à Terra. Vão passar séculos até que volte a acontecer que haja outro espírito com a grandeza dele para nos iluminar o caminho. Vocês são um povo que têm esta oportunidade de terem espíritos nobres, Irmã Dulce, Chico Xavier, Jerónimo Mendonça, o nosso irmão de Araxá. Quem não conhece o nosso irmão de Araxá? Aquele homem fantástico que construiu um hospital fabuloso, com quem eu estive 2 dias. A nossa irmã Eigorina, Eurípides Barçanulfo. Mas que é isto? Que espíritos tão nobres, aqui no coração do mundo, porque é exatamente aqui que deve irradiar para o mundo, nesta língua lusa, a grande e nobre mensagem de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como irmãos. Aqui reside o segredo da paz, da concórdia, da boa vivência, do respeito, da lealdade de uns para com os outros, de uma humanidade mais feliz. Então Jesus continua: e Ele, o Espírito de verdade, ficará convosco e estará em vós e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E quando os nossos irmãos lá fora no mundo dizem que a lei da reencarnação é invenção nossa, eles não sabem o que estão a dizer. Ignorância pura. Aqui nós encontramos a lei da reencarnação também. Já não é só o diálogo com Nicodemos, é aqui também. E o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele estava falando para os homens daquele tempo e para os homens de todos os tempos, para o futuro. Vos fará lembrar. O verbo está no futuro. Então ele estava falando para o futuro de todos nós. Ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. Porque a doutrina espírita é lei universal, é doutrina universal, cujos conhecimentos e cujas bases serão um dia absorvidas pelas outras religiões também. Não será a religião do futuro, mas a sua base será absorvida pela necessidade das pessoas evoluírem mais rapidamente. Os profitentes das outras religiões, as outras virão absorver o conhecimento da doutrina espírita. Então, queridos e amados irmãos, nesta manhã de hoje, nós vamos perceber que estamos aqui, de passagem na Terra, não de férias, mas para nos trabalharmos, que é o mais difícil de tudo. É trabalharmos-nos, reconhecermos a nossa inferioridade ainda, reconhecer que ainda estamos gatinhando e que precisamos nos erguer. E nesse esforço de nos erguermos, sabermos caminhar com firmeza, com objetividade, em direção à grande luz que nos aguarda, que é Jesus de Nazaré, e ao Pai que habita em nós e que espera de nós tudo. Viemos então a este mundo para aprender, para crescer, para amar e para servir.
E a condicionante da reencarnação reside exatamente em 2 verbos, amar e servir. Vamos então amar e servir sempre, queridos amigos, porque o mundo precisa de nós e que sejamos, cada um de nós, um luminar lá fora pelo exemplo. Precisamos de agir lá fora de harmonia com o conhecimento que temos dentro de nós. Por isso, ser espírita não é fácil, nada fácil. Temos que renunciar a muita coisa para sermos sérios, leais, autênticos, fiéis aos princípios do Cristo Senhor nosso. Não fora isso, estamos a perder nossa oportunidade. E só Deus sabe aonde iremos renascer na próxima reencarnação. Foi um prazer estar convosco. Adorei falar de Jesus, do Evangelho, do nosso amado Chico. Ali na mesa está um livrinho que eu escrevi, chiquito. Levei 4 anos para escrever aquele livro. Eu sentava-me à secretária e eu dizia, meu Deus, eu quero escrever um livro para a criança, falando dessa alma nobre. As crianças precisam de saber quem foram homens e mulheres bons que viveram entre nós. E eu não conseguia escrever. Um dia chegou à nossa cidade o último discípulo de Chico Xavier, Geraldinho Lemos Neto, e falou na nossa casa espírita sobre Chico. Eu sei imenso sobre Chico, tenho todos os livros sobre Chico, tenho a coleção toda do nosso André Luiz, outro espírito de escola. Sem o acervo do conhecimento das obras de André Luiz, nós não saberíamos o que era o mundo espiritual. Quanto devemos a esse espírito, quanto devemos a esse ser que vem aqui e nos abre as portas do mundo espiritual e nos mostra que a vida lá é como aqui. Sem tirar nem pôr, naquele plano aqui junto a nós. Depois há os planos superiores em que a coisa fica diferente. Mas aqui junto a nós, eu não transito daqui para lá, para o céu, para ficar sentada num cadeirão de veludo a ouvir os anjos tocarem harpa e a cantarem. Não, eu saio daqui para lá e vou continuar a trabalhar. Então comecemos já, trabalhando aqui, dentro de nós, e depois o resto do trabalho que temos que fazer em conjunto para a grande comunidade de espíritos iguais a nós, dentro do mesmo padrão vibratório, do mesmo estado evolutivo. Vamos trabalhar todos em conjunto. Então, antes de chegar lá, comecemos já aqui a nossa obra. E então sentei mais secretária, depois de ouvir o Geraldinho Neto falar sobre Chico, orei e digo assim, meu Deus, eu estou tão sensibilizada com o que eu ouvi, permiti que eu escreva. E eu escrevi o livro Chiquito em 2 horas, o que não consegui fazer em 4 anos. É um livro pequenino, muito pequenino, mas tão condensado em si. É a vida do nosso Chico para as nossas crianças, ou para as crianças de todas as idades. Porque ai de nós se já matámos a criança que existe em nós. Eu adoro, em momentos, ser criança, brincar como criança, rir como criança. Gosto. Ai de nós se já matámos a nossa criança, porque aí já morremos mesmo. Amados irmãos, vamos nos amar. Vamos ser simples e humildes como Chico. Vamos nos doar a Jesus, para que um dia também nós possamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Jesus precisa de trabalhadores fiéis, ativos, dinâmicos, conscientes e lúcidos, capazes de realizarem a obra que nós, como futuros Cristos, precisamos de começar a realizar aqui, na terra onde Jesus viveu, amou e sofreu por todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e traga paz ao mundo. Paz e amor. Obrigada.